Salve! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Sou o professor Flávio do Det Online e estou trabalhando com vocês aqui as obras literárias da Universidade Federal de Uberlândia. Já é, acho que a quarta obra que eu estou gravando, é a terceira obra que eu estou gravando. Hoje a gente está trabalhando uma peça de teatro da Hilda Hilst, escritora paulista que viveu grande parte da vida dela em Campinas, São Paulo, minha conterrânea. É uma das grandes escritoras contemporâneas do Brasil. A Hilda escrevia poesia, conto, crônica e teatro. Eu percebo que nos últimos, creio eu, 10 anos, ela virou uma figurinha recorrente nos vestibulares. A Unicamp, né, já cobrou a Hilda, o Enem. Né, a poesia dela é uma poesia muito... como é que eu posso dizer? É a poesia da Hilda. Ela tem um estilo muito forte, ela tem uma visão de... É talentosíssima, né? Só que a poesia dela é muito original, é a poesia hilstiana. Hoje a gente vai falar do teatro dela. Você sabe se lembrar que a Universidade Federal de Uberlândia ela tem o hábito de cobrar de variados gêneros literários. Então nós temos poesia, conto, romance, teatro. Esse ano tem um filme, esse ano tem um disco, um álbum da Adriana Calcanhoto, tem o filme Bacurau, do Kleber Mendonça Júnior. Eu estou me divertindo bastante, estou achando muito legal as obras, estou conhecendo coisas que eu não conhecia, né? Por exemplo, o próprio Daniel Manduruku, que é o autor do livro Caraíba, né? Uma leitura que eu achei bastante interessante. A poesia do livro Terra Negra, gostei bastante. O Adriana Calcanhoto, que eu não tinha o hábito de escutar, também estou me interessando. É legal, o vestibular ele abre a gente para novas visões, novas percepções. E eu acredito que para você que está fazendo vestibular, deve ser um estímulo a mais, né? Não ficar só naquela coisa dos livros clássicos, não ficar só naquela... Mais embaixo. Tá. Deixa eu colocar. Boa. Valeu. Som, para evitar bater. Então, para você não ficar lendo só obra clássica, só poesia clássica, né? Aquela coisa de José de Alencar e tal. Machado, tem Machado, mas tem contos do Machado que não são os contos mais famosos. Então, além de te fazer conhecer novos textos, novos autores, novas linguagens, também sai da monotonia do mesmo gênero, né? Daquela mesma proposta habitual. Eu acho interessante. E o que eu ouvi dizer, ouço dizer, vejo, né? É que o vestibular da UFA ele tem as suas particularidades em ciências humanas, em linguagem. Não sei te dizer, hoje um professor de física comentou comigo que é meio chatinha a prova de física. Então te convido também a estudar a prova, né? Não ir com a mesma preparação que você tem para o Enem, né? Mas pensar que você está fazendo um vestibular diferente. E que a literatura ela tem um peso. Nossa, né? Poxa, é um vestibular que, se eu não me engano, pede 9 ou 10 obras. Né? E essas obras, elas podem fazer a diferença. Um bom desempenho na primeira etapa, que é fechada, e na segunda etapa, que é aberta, pode desempatar a concorrência para você que está prestando, por exemplo, um curso concorrido como medicina. Tá? Então, vamos firmar atenção aí nessas aulas. Elas estão disponíveis no portal do Det Online. Você pode voltar, parar, dar print do quadro, tá? Quando você quiser aparecer nas lives, eu estou à disposição. Pensando em fazer uma live de revisão, um relâmpago, assim, falar 10 minutinhos de cada livro, perto da prova, o que vocês acham? Não é uma boa ideia? Né? Para quem já está preparando os estudos, as leituras, chegar no antepenúltimo dia, a gente fazer um encontro virtual aí e tirar alguma eventual dúvida, né? O que vocês acham? Tô com vocês, né? A gente do Det Online tá junto de vocês para cavar, conquistar essa vaga na Universidade Federal de Uberlândia, uma faculdade tradicional, com ensino de excelência. Beleza? Não coloque todas as suas apostas no Enem, é bom ter um plano B e para aqueles também que a UFO é o plano A. Então conte com a gente. Chega de lero-lero e vamos para a aula. E o da Hilst, teatro contemporâneo, né? Até não está mais inserido no modernismo. Então a gente pode, se a gente pensar na história do teatro brasileiro, pensar em teatro pós-moderno. Eu acho que essa questão de historiografia não é o caso. A gente tem que cair no texto, a gente tem que entrar no texto. Então vamos lá.
Teatro moderno. Moderno não no sentido de modernista, igual a gente estuda na literatura brasileira, mas um teatro da segunda metade do século XX. Beleza? Lembra que o teatro no Brasil, ele começa a se tornar moderno com o Nelson Rodrigues, com o livro Vestido de Noiva. Só um minutinho. Com o livro, com a peça Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, se inaugura o teatro romântico, o teatro moderno no Brasil. A Ilda já pega o terreno preparado. A Ilda já entra quando o teatro moderno está instituído no Brasil em oposição ao teatro romântico do século XIX, tá? Então vamos lá. Essa peça, se você for comprar essa edição aqui da LPM Pocket, vem duas peças, O Verdugo e A Morte do Patriarca. Você vai ler apenas O Verdugo. Se você quiser ler a outra, claro, fica à vontade. Mas a peça que está pedida para o vestibular é O Verdugo. Bom, essa peça é de 1969. O que isso vem à sua cabeça? 69, né? É uma peça que ela é escrita no auge, em plena ditadura militar. Lembra que 68 é o ano mais complicado, segundo o Zuenir Ventura, é o ano que não terminou, então é nítido que a Hilda Rist escreve essa peça em consonância com o que está acontecendo, tá? Com o cenário, com o contexto político-cultural do Brasil. É uma época complicada, é uma barra pesada. Então, 69, engajamento político. Afinal de contas, é escrita em plena ditadura militar. Beleza? Tá? Isso não é opinião, isso é fato. Essa peça vai sofrer pressões, vai sofrer censuras, tanto que ela não vai ser montada, só fica o texto, ela só vai ser montada depois da ditadura. Só depois, quando tem a abertura política. Personagens alegóricas, os personagens não são indivíduos, eles são modelos de comportamento. Então é o cidadão 1, a mãe, o filho, o noivo, o juiz. Então eles não têm individualidade, eles representam comportamentos, posturas, beleza? O teatro justiano quer ver cair a máscara do homem. Então a gente vai ver esse movimento do desmascaramento, da retirada da aparência para a investigação da essência. Maravilha? Fica atento para esse movimento aí. A gente vai ver cair a máscara. Cair a máscara da mãe, cair a máscara da filha, a máscara do verdugo, a máscara dos juízes, a máscara do carcereiro, a máscara do filho. Todo mundo tem uma máscara aí que vai cair e vai revelar algo geralmente ruim, geralmente crítico, nefasto, mas em alguns casos revela uma face boa, uma face solidária, uma face humana. Influência do escritor sueco Par Lagerwitz. Eu não sei falar sueco, você me desculpe. Se par, se pronuncia assim, porque tem esses dois pontinhos aqui. Eu, inclusive, para colocar esse A com dois pontinhos, eu tive que dar um recorte e cola do Google, porque eu não sei colocar esses dois pontinhos no teclado do meu computador. Lagerquist. Diz aí, Lagerquist na sua casa. Lagerquist. Imagina se alguém passa e vê você olhando para o computador falando Lagerquist. Legal, né? Autor do conto Verdugo. Pô, é plágio? Não, não é plágio. Esse escritor, que foi Prêmio Nobel de Literatura, é uma referência para ela. Tá? De uma literatura humana, de uma literatura humana no sentido de buscar a essência, a bondade, a solidariedade do ser humano. E ela lê o conto, ela se interessa pelo conto e transforma o conto em teatro. Então não é plágio, porque há uma reformulação, há uma releitura, há uma transformação de um gênero para o outro. Tá? E ela também traz a ideia do verdugo para um contexto do país dela que está vivendo um momento de crise. Tudo bem? Então ela reinventou um texto, ela recriou, ela transformou. Não cabe aqui esse julgamento de plágio. Antes a gente pode pensar até como uma homenagem, né? Ao par, vou tentar de novo. Lagerquist. Lager eu sei, é um tipo de cerveja, Lagerquist, que é uma das referências dela. Beleza? Fiquei curioso para ler esse autor, fiquei curioso inclusive para ler o conto original Verdugo. Um teatro escatológico. Vou trocar o microfone que ainda estou com um probleminha aqui. Só um minuto.
Bom, desculpa a interrupção aí para melhorar o som, espero que você esteja nos ouvindo melhor. O termo escatologia, muito legal esse termo, porque o senso comum, ele pensa escatologia como algo que está ligado aos fluidos, né? Aos fluidos do corpo. Fezes, sangue, urina, enfim, pus, né? Essa coisa do nojo. Só que a palavra nojo também está ligada a sofrimento. Então a palavra escatologia, ela pode tanto se referir àquilo que é nojento, né? Aquilo que é disgusting, né? Como uma doutrina que está ligada ao Apocalipse. Sim, escatológico está ligado à concepção de fim. Então é um teatro que pensa em situações limites, né? Em situações finais, em que as coisas vão até o fim. E que sim, que tem a morte, né? Que tem a violência, tem aquilo que é degradante. Então a gente vai pensar com uma ideia de excremento e doutrina de futuro. Isso não é específico do Verdugo, mas a ideia do teatro dela é explorar situações limites, situações assim que sugerem um sentimento apocalíptico, sabe? De juízo final, de julgamento final. Isso a gente consegue reconhecer no Verdugo. E a busca do homem generoso, amoroso, né? Bondade, é uma expressão de um otimismo, é uma crença na bondade do ser humano, a esperança. É um monte de treta, é um monte de maldade, é um monte de injustiça, de violência, mas sobrevive, uma mensagem de otimismo, de crença nessa solidariedade. O homem é bom, né? O homem originalmente é bom e o teatro hilstiano quer resgatar, quer revelar essa bondade. Beleza? Engajamento político, os personagens representam instituições ou comportamentos, são alegorias, o desmascaramento, a influência do escritor sueco, essa ideia da situação apocalíptica, da situação final, do julgamento final, e a busca da generosidade, da solidariedade, da bondade. Beleza? Verdugo, que palavra, né? Verdugo significa carrasco. É aquele que é incumbido pelo Estado de aplicar a violência institucionalizada, é aquele que pune, é aquele que mata. É o indivíduo responsável pela execução da pena de morte e outros castigos corporais. É o indivíduo cruel que inflige maus tratos. Mas vamos pensar que o verdugo, ele é parte de uma instituição, ele trabalha para o Estado. Se a gente voltar para a Idade Média, né, para a Idade Média Europeia, você vai ver verdugos como braços armados, né, do Estado, das monarquias, dos governos. Era aquele encarregado de matar, de torturar, de enforcar, de tirar a própria vida. Então é o carrasco. Aqui você tem uma imagem, essa imagem que eu encontrei na internet me parece a mais antiga, é uma reprodução de algum livro aí, de um sujeito que está prestes a dar o golpe, a decapitar uma mulher, ó. Esse golpe final aí, esse golpe definitivo, tá? Então é um ofício cruel, a representação, a simbologia da violência, né? Toda a instituição, todo o Estado, ele se transforma nessa figura individual do verdugo. O verdugo é o braço que segura a espada do Estado, da instituição, o todo e a parte. O verdugo é aquele que puxa a corda, né? Que representa o castigo imposto pelo Estado. Lembra que esse indivíduo não faz isso por vontade própria, ele é um empregado. Ok? Olha a Hilda Hilst. É sensacional com esse chapéu. Deixa eu contar um pouco da história da Hilda. A Hilda, ela surge na poesia muito cedo, ela chama atenção pela sua beleza física, pela sua excelente, uma moça belíssima, talentosíssima, culta, que estudou em colégio, que sabia idiomas, que lia literatura europeia. Só que aí, quando ela tem 30 e poucos anos, depois de namorar o Vinícius de Moraes, de viver uma vida social intensa, uma vida literária intensa, ela percebeu que ela deveria viver para a literatura. E aí ela se retira para o interior de São Paulo, para a minha querida Campinas, onde eu vivi a maior parte da minha vida. E exatamente em Barão Geraldo, onde fica a Unicamp. E lá ela vai ter a Casa do Sol, que foi a sua moradia. Uma casa enorme, que, salvo engano, ela tinha dezenas de cães. Eu não vou falar o número, mas é uma coisa assim, a louca dos cachorros, sabe?
E lá ela faz a produção intensa, escreveu muito. E ela vivia nessa casa e ela recebia escritores que moravam com ela. Jovens escritores e escritoras que é como se passassem por estágios com a Hilda Hilst. Então ela é uma figura folclórica em Barão Geraldo. Hoje a Casa do Sol ela é um museu, ela é uma instituição, ela é uma fundação que guarda a obra completa da Hilda Hilst, que está sendo intensamente estudada, né, pesquisada. Não é à toa que ela está no vestibular da UF e está sendo reconhecida como a grande escritora brasileira, inclusive de ser próxima, de ser reconhecida por contemporâneos como a Lígia Fagundes Telles, falar, essa é a Hilda Hilst. Tá? Uma grande escritora, não tem a fama que tem uma Clarice, uma Lígia, mas ela não é menos importante nem menos talentosa. Não se faz esse tipo de comparação, né? Cada um é cada um. Aí ela, na belíssima Casa do Sol, entretida com a sua produção intensa, escreveu muito. A obra dela, além de qualidade, é uma obra de quantidade, ok? Suas personagens são homens diante de homens numa situação limite. Foi o que eu chamei de apocalíptico, de escatológico. Em celas, porões, colégios religiosos ou ao pé do patíbulo, que é onde se executa os mortos, né? Ou mesmo na praça onde amarram-se prisioneiros aos postes. Eles surgem cobertos pelas máscaras sociais que Hilda teimará em arrancar. Fica atento a isso. Essência e aparência. A máscara do personagem vai cair, tá? O eu oculto sobre a aparência, beleza? O juiz, o carcereiro, o monsenhor, o papa, madre superiora, inquisidores. Em contrapartida, não tem a generosidade, a bondade, a esperança? O estudante, o menino, o trapezista, o poeta, que são personagens que se contrapõem a esses mascarados, né, que representam a injustiça, a violência, a truculência, a maldade. São criaturas dotadas de almas e tolhidas, como pássaros em gaiolas do seu verdadeiro voo. Você tem o personagem que tem alma em oposição àquele que foi desmascarado e revela a face da brutalidade, a face da violência. Não se esqueça que essa peça é escrita na ditadura militar. Então, tenha esperança, né, de que o jovem, o novo, vai trazer uma renovação. Não vai se render a um sistema nefasto, a um sistema truculento, a um sistema arbitrário que foi a ditadura militar no Brasil, que perseguia os artistas, que perseguia as obras. Não vamos discutir aí a nossa questão política, mas que houve censura, houve. Tanto que vários artistas se exilaram e vários textos, incluindo aí o Verdugo, foram censurados, foram proibidos de vir a público. Beleza? Personagens. Se você resolver ler o Verdugo nessa edição aqui, você vai encontrar esse texto da Leusa Araújo, grande conhecedora da obra da Hilda, grande pesquisadora. Tem 2 textos introdutórios muito bons aqui. Eu não tenho tanta teoria sobre a Hilda em casa, eu tenho mais textos dela. A Obscena Senhora D, enfim. Eu não tenho estudos sobre ela, porque ela é uma autora nova. Então eu não tenho exatamente muita teoria sobre ela. Então essa edição me ajudou muito a preparar a aula, porque tem 2 textos muito bons aqui de introdução. Tem um sobre a Hilda, a história dela com teatro, e tem um segundo que é sobre as 2 peças que estão nesse livro. Vamos pensar aqui nos personagens e aqui a gente vai cair dentro da peça. Aqui a gente vai entender as relações. Eu vou explicar os personagens e já vou mostrar como que eles se articulam, meio que resumindo o enredo da peça para você. Não creio que a UFO vá pedir confirmação de leitura de enredo, mas para analisar diálogos, tá? Porque teatro é feito com diálogo. Lembra que o teatro não tem narrador. O que tem narrador é o gênero épico, narrativo, romance, conto. E quem tem a voz no gênero lírico, na poesia? O eu lírico. E quem tem a voz no gênero teatro? O personagem. Então você vai ter que ver diálogos entre os personagens e analisar e interpretar esses diálogos. Na primeira etapa, alguma coisa mais simples, até quem sabe ligando com outro texto, e na segunda etapa, uma questão aberta, tá? Com mais profundidade, beleza? Então, olha só. É até interessante aqui, que aqui está mais ou menos dividido de acordo com os 2 momentos da peça. A peça é dividida em 2 atos. Atos seriam partes, seriam capítulos, mas como a gente está falando de teatro, 2 partes, 2 momentos. Tem o primeiro, depois fecha o palco, fecha a luz, aí volta um segundo momento transformado em outro cenário. No primeiro momento, a gente tem uma casa de família, numa vila, ela usa aqui um termo bonito, quer ver?
Aqui. Moram numa vila do interior, em algum lugar triste do mundo. Não, né? Isso é alegórico. Esse lugar triste do mundo pode ser Quixeramobim, pode ser Campinas, pode ser Uberlândia, pode ser Dallas, pode ser... Pensar um lugar triste no mundo. Não sei, a Islândia. Enfim, tem tanto lugar triste, né? Porque a ideia de tristeza ela é bastante subjetiva, mas aqui nos faz pensar que um lugar triste no mundo pode ser os países da América do Sul que estão enfrentando ditaduras no século XX, né? Então é uma vila qualquer. E é alegórico por quê? Porque pode se aplicar a várias situações. Ela não vai falar exatamente que é Brasília ou que é São Paulo. É uma vila qualquer. Só que aí o que acontece? A carapuça serve. E a gente identifica com o contexto brasileiro. O Verdugo é um homem na flor da sua idade, 50 anos, né? Uma idade bonita, uma idade boa. E ele é o carrasco, só que ele está indeciso, porque dessa vez ele não quer executar o trabalho dele. Ele não quer matar o homem que ele tem para matar. O seu serviço é matar um homem, só que esse homem em específico ele não quer matar. Por quê? Porque ele sentiu algo. Ele sentiu algo diferente com esse homem. Ele sentiu que esse homem tinha algo diferente, algo humano, que diz ao coração dele. Ele falou, não sei, esse homem é diferente. Eu peguei na mão dele. Ele sente bondade, ele sente esperança, ele sente algo diferente e ele começa a questionar se é correto ele matar esse homem. Aí tem a mulher, 45, que ela fala sempre com tom ríspido. Ela é bem chata, essa mulher. Como você não vai matar, marido? Como assim você não vai matar? Por quê? Porque é o emprego, é o dinheiro, ela quer dinheiro. Ela não está nem aí quem vai morrer, não está nem aí quem que ele vai matar, porque ela quer o dinheiro. Dane-se o outro, o que importa é dinheiro para a família. Nisso, ela é apoiada pela filha. Sim, papai, você tem que matar. Nós precisamos do dinheiro, precisamos comprar coisas novas. A filha quer se casar. Para ela se casar, o pai precisa de dinheiro para o casamento dela. E ela tem um noivo. Esse noivo é um personagem abobalhado. Ele é, inclusive, um contraponto humorístico. É aquele personagem bobo que todo mundo vai rir no teatro. Ele tem um tom abobalhado, ele só fala obviedade, só fala pasmaceira, é um personagem que ninguém respeita, tá? Ele vai ser xingado pelo filho, vai ser xingado pelo Verdugo, porque ele é um puxa-saco, é um bobão, tá? É um personagem ridículo. Isso não é minha opinião, embora seja, mas olha lá, tem sempre um sorriso idiota, né? Esse aspecto abobalhado, pusilânime, beleza? E tem o filho. O filho, ele tá a favor do pai. O filho quer saber quem é o homem que o pai tem que matar. O filho quer saber por que o pai não quer matar o homem, o filho quer ouvir o pai. Então aqui a gente tem uma crise doméstica. Filho do lado do pai, filha e noivo do lado da mãe, tá? Do que vem essa crise? Matar ou não matar? Como o Verdugo, estão acompanhando? Tá? Vou falar mais devagar. Como o Verdugo está reticente, está receoso em executar a sua vítima, e a mulher e a filha e o noivo querem o dinheiro dessa execução, eles vão ser pressionados por dois juízes, e aí a mulher sugere a possibilidade dela vestir a roupa de Verdugo e ela matar o homem no lugar do pai. Olha isso. Já que você não vai matar, eu mato. O importante é o dinheiro. Os fins justificam os meios. Então eles vão receber a visita de um juiz velho e um juiz novo. Um juiz jovem e um juiz velho. Olha a questão de alegoria. O juiz aqui... Tá calor aí? Vou colocar um ar pra gente aí. Juiz velho e juiz novo. Percebe que não são indivíduos? Não é o seu Zé, o seu Antônio? Não é o juiz Luiz Bragança, não sei o quê, Carlos Estevão. Não. É o novo e o velho. Por quê? Porque essa instituição arbitrária da justiça que julga as liberdades, né? Lembra que ela é escrita no momento de exceção. Ela vai se perpetuando, ela vai se renovando. Então, novas e velhas vozes reproduzem a injustiça. Em contraponto a esse juiz jovem, nós temos o filho. O filho é um cara bacana, é um cara bondoso. Tem essa coisa maniqueísta. O que é maniqueísmo? É o bem contra o mal. A justiça contra a injustiça, a liberdade contra a opressão. Então, vamos pensar aí que é o mundo contra o Verdugo e o filho, tá?
carcereiro, que é o cara que está com a vítima no cárcere, e o juiz velho, o juiz jovem, que vão até a casa da família, que querem convencer o verdugo a matar a sua vítima de qualquer jeito e chegam a oferecer dinheiro. Mais do que ele já recebe. A gente tem milhões para te dar se você matar. Ou seja, os juízes, eles percebem essa hesitação, esse medo do verdugo, só que eles sabem que esse homem é perigoso, pelo que ele representa, ele como exemplo, ele como liderança. Ele pode inflamar, ele pode contaminar a população daquela vila com suas ideias. Ou seja, esse homem pode ser um mártir. Esse homem pode ser um herói. Ele pode colocar a população contra o poder, contra a justiça, contra o governo. Por isso ele tem que morrer rápido. A população está começando a desconfiar que esse homem é bom, que esse homem é diferente. Até o verdugo não quer matar o homem. Então a gente está numa situação limite, né? Um carrasco que não quer matar. Entendeu? Um carrasco cuja função é matar, só que esse não quer matar por quê? Porque ele entra nessa crise. Por que matar esse homem? O que ele fez para morrer? É justo matá-lo? É certo matá-lo? Beleza? Então olha lá. Cidadãos, esses personagens, eles são vozes, são pessoas que ficam no palco. Então eles vão ficar falando no segundo ato. Blá, 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 blá. É bem desordenada essas falas, mas é como se você ouvisse o burburinho da rua, como se você ouvisse uma multidão falando. E dois homens coiotes. Depois eu vou explicar. São personagens que têm a cabeça de coiote e o corpo de homem. Tá? Detalhe, o homem, que é o cara que vai ser morto, ele tem que ser alto. E os homens coiotes têm que ser alto. Por que alto? Né? Esse alto é no sentido físico. São figuras que no teatro, a gente está lendo o texto de uma peça de teatro. Aí você vai ver, imaginar como seria a peça no palco. São homens que a presença física é imponente, né? Que dão aquela grandeza, aquela força. Eu, por exemplo, eu tenho 1,79 de altura, mas eu falo que eu tenho 1,80, entendeu? Porque, né, 1,80 é diferente de 1,79. Ou seja, eles têm essa presença de palco. Né? São figuras grandiosas, fisicamente. E alto também a gente pode pensar de elevado, de um caráter elevado, tá? Essas informações que a Hilda Rios te dá, é o diretor da peça que vai ter que se virar, ele vai ter que achar atores altos, né, que serão vistos como pessoas grandes, íntegras, fortes. Beleza? Então o primeiro ato, a crise dentro da casa, até que a mulher resolve sair para matar o homem no lugar do marido, no lugar do verdugo. Aí o segundo ato vira uma confusão. O segundo ato é a população falando, várias vozes. Primeiro elas querem saber o que aconteceu, se é justo matar o homem, por que o verdugo não quer matar o homem. Depois começam a se manifestar, querem sangue, a população quer sangue, tá? Eu vou dar spoiler, tá bom? Que já facilita. A população não aceita essa hesitação do verdugo, não aceita que o filho do verdugo defenda o verdugo, e aí a população vai matar o filho, o verdugo, linchado. Porque a população, a massa irracional, sem consciência, ela quer sangue. Nesse primeiro ato, nesse primeiro momento, eles vão chegar a amarrar o verdugo e o filho com uma corda, para que eles impeçam a mulher de fazer a justiça, de fazer a execução. Aí o segundo ato, eles estão na cidade, o carcereiro dizendo para o juiz, temos que matar o homem logo, porque o pessoal está falando muito, o cidadão está falando muito. Aí o que acontece? O verdugo e o filho conseguem cortar a corda e ir para a cidade. Aí vira aquela cena confusa. A mulher fantasiada de verdugo, o verdugo de verdade chega junto do filho. E aí fica aquela saia justa. O juiz, o que está acontecendo? Por que ele não quer matar o homem? Mas o homem é bom? O homem é ruim? E aí? Fica aquela confusão. O verdugo tenta defender o homem não consegue se explicar, dizer qual que é o motivo dele, e aí a população fala, então mata logo. Mas para matar o homem é importante primeiro evitar que o verdugo e o filho defendam o homem, então eles são mortos. Tá? A fúria da humanidade, a fúria da sociedade vai contra aqueles que querem a justiça. Você tem que entender esse sentido simbólico, tá? Vamos ver aqui agora mais demorado. Bom, então a peça é dividida em 2 atos, né? Ato é como se fosse partes, capítulos. Capítulo não, parte. E é bem simples a estrutura.
No primeiro ato, a gente tem uma apresentação da situação. Você vai conhecer a família do verdugo, você vai ver a divisão que tem na família do verdugo, porque o verdugo ele está hesitante, relutante em fazer o seu serviço. Ele simpatizou com o homem, ele está em dúvida sobre a validade de se matar aquele homem. Por que ele vai fazer aquele ato de violência? E aí você vai ver que parte da família, a maior parte, a mulher, a filha e o boboca do genro vão falar, não, mas você tem que fazer seu trabalho. Por quê? Por causa do dinheiro. E o filho não, o filho fica do lado do pai, mas pai, me fala do homem, eu acho que eu estou te entendendo. Né? Eu estou entendendo os seus motivos. O filho fica do lado do pai e a mãe, o noivo, né, o genro, e a filha querem dinheiro, mesmo que esse dinheiro venha do sangue, né, venha da violência. E estão os dois juízes na casa, né, aquela negociação, aquela coisa sórdida, tentando convencer o verdugo a fazer o seu trabalho, que é assassinar o homem. Até que a mulher se oferece para ir no lugar do verdugo. Ela é corpulenta, ela é grande, então como o verdugo usa uma máscara, ela iria fazer no lugar dele. O verdugo não sabe se vai fazer o serviço. O pai sabe que é imundície tocar naquele homem, que é errado, que é sujo, que é desleal tocar naquele homem. Aquele homem não tem por que ele morrer. Verdugo, mas esse homem eu não quero matar. Aí a mulher, mas não é você quem vai matar, é a lei, tá vendo? Lei se obedece, lei se não discute. Então, o braço do Estado que faz a violência, ele está livre de culpa, de responsabilidade, porque a violência vem do Estado. Quem atira? Quem puxa a corda do enforcado? Quem, né, se empunha a espada? É o Estado. Tá, mas diretamente é o sujeito, é o cidadão. Então o Estado coloca um cidadão para violentar outro cidadão, para matar outro cidadão, para prender outro cidadão, para torturar outro cidadão. No segundo ato, o verdugo e o filho vão ser amarrados, porque eles estão se rebelando. Aí eles vão amarrar, vai chegar o carcereiro, eles vão prender os dois, eles vão ficar amarrados e eles vão para a cidade porque a população está muito arisca, a população está muito agitada. E eles vão com esse sentido de fazer a justiça, entre aspas, de matar esse homem, e a mulher vai como verdugo. Então tá o segundo ato, perdão, é uma confusão. Você tem várias vozes soltas dos cidadãos, entendeu? E aí o verdugo e o filho conseguem desamarrar os laços, as cordas, e eles vão para a cidade, para a praça. Então vão ver que quem está lá não é o verdugo, afinal de contas o verdugo de verdade aparece na praça. Vão descobrir que é a mulher que está fantasiada de verdugo. Então olha lá. Frase, então morre. Ah não, já está no final. Desculpa, deixa eu só contar mais um pouquinho. Aí fica aquela discussão. O verdugo não consegue, né, convencer de que ele acha que não é correto matar o homem. O homem também não se defende, ele não se explica. O homem acha que ele não tem que ficar dando satisfação. Está errado e pronto, por que ele vai morrer? Porque as ideias dele contaminam a população. E a população, ela vai ser contaminada não pelas ideias do homem, mas pelo desejo de sangue, né? Pelo desejo de violência. E aí, como o verdugo resolve proteger o homem, não, ninguém vai tocar nesse homem. Só que aí a população já foi atiçada, a população já foi manipulada, ela quer sangue. E aí a população vai para cima do homem e do verdugo. Então o carrasco morre junto de sua vítima, enquanto o filho foge. Então morre, começam a dar pauladas no homem e no verdugo. Cena de intensa violência, frases soltas. Dá uma no olho de cavalo. Toma você também, seu porco. Terminam a chacina, recuam vagarosamente. Silêncio esticado, descem do patíbulo. Vê-se o homem e o verdugo lado a lado, mortos. Doideira, né? Um carrasco tem uma crise de consciência, ele pergunta qual que é a razão, qual que é o sentido, qual que é a validade do seu ato. Só que o sistema está tão instituído, né? Está tão enraizado que não importa, tem que matar e não se discute. E aí, ao tentar defender a sua vítima, o verdugo vai ser morto junto com ela. Né? Impressionante. Cidadão, mas foi assim. Agora já acabou. Então a população que ela vai ser manipulada pelos juízes, ela vai ser manipulada pelas suas crenças, né? De que aquele que está preso é mau, sem dar voz àquele homem. Ela condena o homem sem ouvi-lo.
Ela condena o homem pautado em seus preconceitos, em seu desejo de sangue. É o linchamento mesmo, né? O linchamento. Tem muito linchamento, gente. Tem linchamento todo dia. É terrível isso. Sabe, tem uma coisa da psicologia de massa. Você pega ladrão, não sei o que as pessoas vão junto e começam a bater. E começam, né? Nossa, na Índia tem muito. No Brasil tem muito linchamento. Então essa coisa, né, de uma fúria, né, de uma violência que ela se dá de um comportamento coletivo. E aí os homens coiotes. Esses personagens são muito interessantes. Eles são personagens alegóricos. São homens que entram com a mão para trás, você não vê as mãos deles e eles têm a cabeça de coiote, de lobo. Esses homens, eles são altos. Então eles vão entrar em cena, como se eles não estivessem vendo os personagens atrás deles, eles vão olhar para a plateia, assim, ó. O personagem olha para a plateia. Vamos pensar que isso aqui é um palco. Tá? Aqui tem uma parede, aqui tem outra e aqui tem o fundo. Essa aqui seria a quarta parede. A parede que separa a ação do palco da plateia. Quando eu olho para você, vamos pensar que eu sou um ator e eu estou aqui, não sei o quê. Quando eu olho para você, eu quebro a quarta parede. O nome disso é metalinguagem. Né? Porque quando o ator olha para a plateia, ele está declarando que ele sabe que isso aqui é teatro. Afinal de contas, eu estou aqui... Isso aqui é uma realidade, é uma fantasia do teatro. Olhar para a plateia não faz parte dessa fantasia. Então, quando ele olha para a plateia, é porque ele vai estender a fantasia à plateia. Ou seja, aí a plateia vai entender que o ator assume que está no teatro. Está entendendo? Olhar para a plateia é quebrar essa fantasia aqui. É quebrar esse mundo particular dos atores. Saiu dele. A plateia passa a participar do espetáculo. Os homens coiotes são a consciência de classe. Os homens coiotes representam a politização do povo. Então, quando o homem coiote olha para a plateia, é como se perguntasse, sem perguntar, né, só com silêncio. Você acha certo o que aconteceu? Você acha que o homem tem que ser morto sem poder se defender só porque a lei disse que é assim? O que o homem fez? Ele não fez nada. Ele é morto por suas ideias, o que sugere o quê? Um período de exceção, uma ditadura, em que as pessoas eram mortas por pensarem diferente do poder. Só por isso. Não é porque roubou, não é nada, é só porque pensa diferente. E aí olhar para a plateia e falar, e você da plateia? De que lado que você está? Do lado do verdugo, do homem e do filho, ou do lado de todos os outros personagens? Os cidadãos aproximam-se perigosamente do patíbulo. Os juízes descem. Nesse instante entram na praça os dois homens coiotes. Estão vestidos da seguinte maneira: calça e camisa comuns, cabeças e rosto de lobos, mãos para trás. Por que eles estão com as mãos para trás? Não quer que você veja a mão dele ainda. Ficam de frente para o público, examinam o público fixamente. Então, olha para o público, depois olha para o patíbulo, onde está o morto e o verdugo morto também. Tem-se a impressão de que não foram vistos por nenhum dos cidadãos nem pelo juiz. Olha que legal. Os atores, parece que eles não veem os homens coiotes. Só as pessoas da plateia, apenas o filho do verdugo dá a impressão não só de que os conhece, mas de que esperava. Olha que doido. Os homens coiotes colocam a plateia como cúmplice do filho. Os homens coiotes colocam a plateia como cúmplices do verdugo. Você tem que estar do nosso lado. A gente acabou de ver um linchamento. A gente acabou de ver uma cena de injustiça, de opressão, de ditadura. Legal esse recurso cênico, né? Um personagem que só é visto pela plateia e só é visto pelo único personagem que sobra vivo e discorda da injustiça, do absurdo que aconteceu. Você entendeu? Se você não entendeu, você vai voltar essa parte que ela é muito importante. Eu imagino uma questão sobre os homens coiotes. Você explicar esse recurso cênico de dois personagens chegarem, não serem vistos pelos outros e quebrarem a quarta parede para conversar com a plateia. Conversar no sentido de olhar, né? Porque a gente não conversa só por palavra. Você conversa também no olhar, tá? Apreciação crítica. Junto à mistura das instâncias públicas e privadas, pode-se notar uma crise de identidade em alguns personagens. O verdugo que já não sabe mais o sentido da sua profissão. Ele não sabe mais por que matar por ordens do poder. Ele fala, para que matar? Tá certo matar?
Tá certo colaborar com essa violência instituída? A mulher também entra numa crise. Não importa quem você mata, eu quero dinheiro. A filha também. Ai, pai, mata lá, o importante é você pôr dinheiro em casa. Ou seja, dane-se os outros. Dane-se a razão, dane-se a justiça. O que eu quero é dinheiro. Então, o que ajuda a compreender o teatro como linguagem política denunciadora. A gente tem várias linguagens políticas denunciadoras. Os contos do Machado de Assis, a poesia da Cristiane Sobral, Terra Negra, né? O livro O Caraíba, do Daniel Munduruku, o Verdugo, a lista está carregada, Onde Aqui, tá? A lista de obras que tem essa proposta política. O Bacurau, o filme, né? Justamente por encenar a troca dos valores e dos papéis sociais, sobretudo a partir da relação mediada pelo dinheiro, já que ao final os discursos se igualarão aos figurinos e tudo passará a ser mascaramento e disfarce. Explico. A tensão dramática da peça ocorre quando o Verdugo se recusa a executar o personagem revolucionário, por acreditar em seus dizeres e não por concordar, juntamente com os cidadãos, com a sua morte. Né? O carrasco deixa de ser o carrasco do Estado para se colocar como homem, para se colocar como sujeito que pensa e fala, poxa, tá certo matar esse homem só por ele ser revolucionário? Por que não escutar esse homem? Será que esse homem não está certo? Junto à troca de figurinos, aparecem outros recursos teatrais que formalizam a relativização do homem. O carrasco passa a ser vítima. Né? O povo que antes respeitava e protegia o homem, agora vai entrar naquela loucura coletiva, influenciado pelos juízes, pelo fato do Verdugo refugar, desistir de fazer o seu trabalho. Aí o povo passa a querer violência. Mostra que o povo também não tem o seu lugar marcado, a sua ideologia, o seu pensamento definido. O povo também está suscetível a esse engano, a essa relativização. Disparada pelo dinheiro, como a luz que serve à criação de sombras e cortes metonímicos. O metonímico é parte pelo todo. Lembra que eu te disse que a luz não mostra a mão dos homens coiotes? A peça termina com os homens coiotes voltando para a cena, e aí eles mostram as mãos, e as mãos são garras. Ou seja, é a força da justiça, é a força da revolta, é a força da revolução. Os homens coiotes que já cooptaram o filho, né, que eles estão indignados com a injustiça, com a morte do homem e do Verdugo, eles podem vir a fazer a sua justiça, a fazer a sua revolução. Né? Como resistência à total integralização do sujeito ao escambo das mercadorias, mata, obedece. O que importa é o dinheiro, né? É o sujeito virar mercadoria. O sujeito virar o quê? Um assassino por profissão. Ele matar por dinheiro. Então o sujeito vira arma. Nesse sentido, ele vira mercadoria. O sujeito já não é mais quem puxa o gatilho, o sujeito é o revólver. E aí aparece o filho que fala, não, vamos ouvir o homem, não, tenta defender o pai. O filho é aquele que não cai nesse discurso da multidão, na fúria da multidão. O filho é o que abre a cabeça, o filho é o que enxerga e fala, opa, eu vou ser diferente dessa multidão burra enfurecida. Então o filho é o jovem é a esperança. No mundo opressor, no mundo tirânico, numa ditadura, a esperança, a renovação vem da juventude. Então, as figuras jovens em que se deposita uma potência transgressora. Ao desenvolver da trama, sua ação mais comum é repensar e interpretar o discurso alheio. Ele é o ponto, né? Esse menino, esse filho do Verdugo. Ele é a herança dessa luta. O Verdugo entrou em crise, foi morto, porque não é permitido a ele ter crise, mas o filho escapou. O filho é o futuro, o filho é a esperança. Aqui, quer ver? Ah, não, gente, eu vou ler para vocês. Eu achei que eu tinha colocado na apresentação. Ó. Aqui. A mulher, a filha e o noivo começam a arrastar o corpo do Verdugo para fora de cena. Param um instante e olham para o filho do Verdugo. Este último fica imóvel, olhando para os homens coiotes. Em seguida, olha pela última vez o corpo do pai, anda em direção aos homens, encara-os. O filho vira para os homens coiotes, objetivo, e fala, vamos.
O filho não volta para a cidade, o filho não volta para casa, o filho vai com os homens coiotes. Dá a entender então que o filho é um dissidente, que agora ele vai ser um revolucionário, que ele vai seguir o caminho do homem que o pai não quis matar. Os homens coiotes atravessam a pequena praça junto com o filho do verdugo. Quando estão saindo, um foco de luz violenta, olha como a luz ela é uma linguagem fortíssima no teatro, como a luz esconde e a luz revela. Até agora a luz estava escondendo, agora a luz vai mostrar. Incide sobre as mãos dos homens coiotes. As mãos estão cruzadas na altura dos rins. E deve ser visto claramente que são patas de lobo com grandes garras. A revolução vai chegar, os homens coiotes, o filho, eles vão tomar a cidade. E o juiz, o carcereiro, né, vão tudo cair diante do desejo do povo que quer a revolução. Até o povo que é enganado vai abrir os olhos para essa revolução. Esse é um teatro político. É um teatro que é escrito em plena ditadura militar, que não foi encenado por motivos óbvios, né? Não poderia com a censura, mas de uma forma alegórica, ou seja, metafórica. A garra é uma metáfora, o verdugo é uma metáfora. Ele propõe, então, essa desobediência da ordem imposta pela ditadura. A conscientização, a rebeldia contra a opressão, contra a tirania. A revolução. Tá? É um livro, é uma peça de linguagem política. É uma alegoria política escrita no momento de ditadura. A esperança está no jovem, né? E a esperança ela vai fazer com que os coiotes mostrem as suas garras. Espero que você tenha gostado. Né? É um livro relativamente fácil, tranquilo de ler. Você lê em 1 hora, deitado, uma sentada, você lê. E espero que você acerte as questões na primeira. Na segunda etapa vai ter que elaborar mais o raciocínio, mas na primeira acho que vai ser bem tranquilo. Questão estrutural sobre teatro, sobre personagens, sobre os discursos, né? Sobre talvez a luz, sobre a quarta parede. Está tudo aí na aula para você. Boa prova, boa leitura e até. Tchau!